Ó Pai, aqui está a palavra de Jesus, aqui está a parábola da Tua graça. E nós pedimos agora que Tu nos abras a mente, Tu derrames luz sobre o nosso rosto, para que nós sejamos iluminados e para que nós possamos discernir a Tua palavra e o Teu Espírito para nós nesta manhã. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. A palavra de Deus nos dá conta em contextos, em locais os mais diversos, de que haverá um dia de prestação de contas. Cada ser consciente, cada ser que sabe de si, que se percebe como alguém que existe no universo, vai ser julgado, vai ser pesado, vai ser objeto de escrutínio algum dia. Esse juízo de Deus que virá, esse dia da chamada para a gente prestar contas, vai ser o dia mais fantástico de todos, porque o juízo de Deus não vai acontecer conforme as nossas concepções matemáticas de juízo. O juízo divino não é um mero encontro aritmético de contas. A justiça divina, quando aplicada à vida humana, leva em consideração todos os elementos que compuseram a existência, todas as luzes que se teve, todas as oportunidades que se recebeu, todas as advertências que nos chegaram, todo o conhecimento que a gente tinha, todas as possibilidades que nos foram abertas, todas as compreensões que nos foram dadas, enfim, todas as coisas que compuseram a nossa existência. Leva em consideração as nossas dificuldades, leva em consideração os nossos condicionamentos, leva em consideração quem foram os nossos pais, aonde nós crescemos, como fomos tratados, como fomos maltratados. Leva em consideração todos os elementos objetivos e subjetivos, históricos e psicológicos. Ou seja, o juízo de Deus é tão perfeito, é tão cristalino, é tão justo, é tão amplo, é tão profundo, é tão detalhado e é tão generosamente comprometido com a própria justiça, que diz o livro de Provérbios, que desse dia até o ímpio sairá satisfeito. Não é mesmo? Valeu a pena. É para o inferno que eu vou? É para lá mesmo que eu tenho que ir. Mas esse dia vem, esse dia vai chegar. É dia de encontro de contas. E aí talvez você diga, mas o meu saldo para esse dia talvez esteja super positivo. Há algumas semanas atrás eu encontrei uma pessoa que disse, olha, eu estou cada vez mais feliz, porque em relação aos 10 mandamentos eu só estou errando em 2. Tem 8 ali que eu estou ótimo. Espero que até o fim eu consiga chegar zerado assim com Deus. Aí ele me perguntou, e o senhor, reverendo, está bem nos 10 mandamentos? Eu falei, eu estou horrível, perdi os 10. Aí ele arregalou os olhos, falou, o senhor perdeu nos 10? Eu falei, perdi nos 10. Ele disse, mas como? Eu falei, ele disse para não ter deuses diante dele. Teologicamente falando, eu não tenho nenhum Deus diante dele. Mas de vez em quando eu percebo que certas coisas, em certos dias, em certas horas, se tornaram para mim mais importantes do que Deus. Ele disse para não fazer imagens de esculturas, e eu não faço. Mas às vezes eu percebo que em alguns momentos, determinadas pessoas se transformaram em elementos quase que míticos na minha cabeça, que tomaram a posição do ídolo. Ele disse para não tomar o nome dele em vão, e eu não blasfemo. Mas às vezes eu percebo que o nome de Deus entra nas minhas confissões em alguns contextos dos quais Deus não tem nada a ver com aquilo.
E ainda hoje eu me lembro de ocasiões em que eu preguei com veemência e eu fiz afirmações absolutamente contundentes sobre a vontade de Deus, afirmações essas das quais hoje eu me envergonho, porque hoje eu tenho certeza que Deus não tem nada a ver com aquilo. Ele falou para guardar o dia dele, para o santificar, e eu não sei nem o que é isso. O que é guardar o dia do Senhor para o santificar? Os caminhos de santificação do dia de Deus percorrem subjetividades que transcendem em muito simplesmente a separação de um determinado dia para que nele nós nos tornemos mais religiosos. Honrar pai e mãe é mais do que visitá-los, beijar-lhes as testas, dizer Deus abençoe, eu sou grato pelo que me fizeram. É muito mais do que prestar-lhes assistência na velhice. Tem a ver com uma reconciliação profunda com a imagem do pai, com a imagem da mãe. E quem de nós está profundamente reconciliado com a imagem do pai, com a imagem da mãe? Quem de nós não carrega conflitos de natureza psicológica complicadíssimos em relação às figuras parentais? Quem de nós não vive ambiguidades interiores enormes sobre esses dois papéis? Quem de nós não fica profundamente com raiva da mulher? Não é pela mulher, é porque num determinado dia ela se pareceu com a sua mãe. Quem de nós, às vezes, não reage a uma relação para com o marido, ou para com a figura pastoral, ou para com a autoridade constituída, não em função daquela coisa em si mesma, mas em função de um trauma relacionado a essa figura paterna que nos vem de tanto tempo atrás? Não matarás, e eu nunca matei, mas, meu Deus, quantos matadouros já existiram dentro de mim? Quantos sentimentos de hostilidade, de energia homicida não viajam pelas emoções da gente, a tal ponto de que Jesus diz no Sermão da Montanha, de que esse mandamento chega ao nível dessa subjetividade existencial, aonde frequentemente quem nunca matou é homicida na alma. Não adulterarás. É outro mandamento, onde no Sermão da Montanha Jesus chega e o desobjetiva e o subjetiviza. Chega e diz, olha, você nunca foi para a cama com a mulher do seu próximo, você no seu coração, você já olhou, ou você olha, ou você sabe que tem vontade de olhar, ou você diz que não olha olhando, com intenção impura no coração, aí no íntimo já aconteceu. Não dirás falso testemunho. Eu nunca fui a um tribunal acusar ninguém injustamente, mas quantas versões eu já passei adiante, quanta fofoca, quanta boataria, quanta coisa que a gente diz, olha, eu ouvi dizer, tem impressão que é, não estou bem certo não, mas tudo indica. E aí a imagem de alguém vai se corroendo, porque a gente passou uma versão adiante. E acrescenta um ponto, acrescenta um conto, cria uma história. Aí a gente acaba, todos nós, se tornando autores de ficção. E alguém paga a conta. E para terminar, ele diz, não cobiçarás nada que não é teu. Nem a mulher do próximo, nem a vaquinha dele, nem o boi, nem o Monza, nem o Vetra, nem o apartamento na praia, nem a casa de campo, nem a posição dele, nem a inteligência dele, nem a sabedoria dele, nem a cultura dele, nem a calça de grife dele, nada. E Deus colocou esse mandamento aí para que, se houver algum idiota no nosso meio, que acha que obedeceu os 9, tenha certeza que quebrou a cara nesse.
Aí vêm os escritores, tanto do Velho, mas especialmente os do Novo Testamento, e nos dizem com clareza e objetividade esmagadora que aquele que quiser ser justificado pela lei precisa obedecê-la toda. Porque quem quer que seja que tropece num só mandamento se torna julgado por todos os outros. E por isso Paulo vem e passa um veredito. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E convoca fariseus, religiosos, humanistas, filósofos, moralistas, qualquer um, para ficar em pé e dizer que passa no escrutínio. Porque ele diz que diante do juízo de Deus, todos nós fomos achados em falta. Todos. Esse dia, portanto, vai chegar. O que Jesus está nos dizendo nessa parábola que ele nos contou tem profunda relação com tudo isso que eu lhes falei. Notem que essa é uma sequência de parábolas. As parábolas anteriores todas afirmam uma coisa: a perdição humana. É a parábola da ovelha perdida, é a parábola da dracma perdida, é a parábola do filho pródigo, do ser humano perdido. E agora aqui é a parábola de um administrador ambíguo. A ênfase é a mesma, todos nós experimentamos perdições. E aqui, quando ele chega nesse momento, ele está dizendo: olha, quando esse dia chegar, cada um de nós vai se perceber, vai se discernir como esse administrador que ficou aquém das demandas, aquém das reivindicações, aquém da tarefa. Por isso é melhor se preparar para essa hora. Ele diz: é melhor ser esperto. É preciso aprender a deixar de ser bobo. Essa hora vai chegar e olha, meu filho, como é que você vai se aproximar desse escrutínio e dessa pesagem? As mensagens, portanto, dessa parábola, dentre as muitas que a ela podem se relacionar, basicamente, eu diria, aqui nesse contexto, à luz do que a gente está falando, há duas que não podem ser esquecidas. A primeira delas diz que nesta vida todo gerenciamento é imperfeito. Meu gerenciamento moral é imperfeito, meu gerenciamento espiritual é imperfeito, meu gerenciamento psicológico existencial é imperfeito. A maneira como eu administro o que eu tenho, o que eu sei, o que eu recebi, o que eu posso, as portas que se me foram abertas, as oportunidades que me foram dadas, as energias de alma que eu recebi para criar, para realizar, para fazer acontecer, eu gerencio de modo imperfeito o que eu recebi. Eu sou administrador infiel da minha inteligência, da minha cultura, da minha história, dos sentimentos do meu coração. Eu sou administrador infiel. Segunda mensagem básica que aqui se afirma é aquela que diz que todos os relacionamentos neste mundo sempre acabam se transformando em grandes encontros de conta. Essa é quase que uma obsessão relacionada à vida. Chega uma hora em que a gente quer saber sobre perdas e ganhos. Chega uma hora em que a gente é avaliado à luz de custo e benefício. E aí, quando essa hora chega, se a gente não leva para essa hora mais do que recursos de crédito pessoal, a gente é afastado da missão da nossa vida. Se você pensar em qualquer relacionamento humano, você vai ver que ele passa por aí. Eu toda hora encontro casais em crise, vejo que a crise deles é porque eles fazem contabilidade relacional. Quem é que deve mais a quem? Quem é que errou mais com quem? Às vezes eu encontro até alguns que me dizem o seguinte: olha, nós nos divorciamos, mas a minha consciência está tranquila, porque eu tenho apenas 30% de erro. E ela tem 70%.
Ele conseguiu chegar a esse nível de especificidade. Ou então ela diz, olha, eu tenho muitos erros, mas ele tem 52%. Fantástico. E diz aqui a parábola que a menos que a gente se aproxime dessa hora de encontro de contas com alguma coisa além de débitos e de créditos, é isso que fica. E quando é só isso que fica, o julgamento é assim, bombástico. Quem tem mais ganhou, quem tem menos perdeu. Seja com a vida ou seja com Deus. A palavra de Deus prossegue e nos diz que a mensagem de Jesus em relação a tudo isso que foi dito aqui, não é negativa, é profundamente positiva. Eu não preciso me apavorar, nem me esmagar, nem me neurotizar, nem adoecer com a constatação de que na vida os meus gerenciamentos de possibilidades são sempre imperfeitos. E de que os relacionamentos acabam sendo encontros de conta, porque Jesus passa isso e diz algo positivo para além disso. Ele diz, é assim que em geral as coisas acontecem, mas não é assim que precisa ser. Se você aprender essa santa esperteza de viver, você vai passar da aritmética e da matemática, do encontro de contas, para uma vida na graça. Ele nos ensina como tratar a questão da nossa infidelidade, da nossa imperfeição e da nossa relatividade. E ele diz basicamente duas coisas a esse respeito. A primeira é que ele diz que quem sabe que não sobreviverá ante o julgamento absoluto, trata desde já de relativizar todos os seus vereditos. O homem estava lá, ele é um administrador, ele está gerenciando de modo errado e infiel os bens do seu senhor. Ele ouve dizer que vai ser chamado para prestar contas. Aí ele entra em crise, diz, o que eu vou fazer? Trabalhar no campo eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Ele pensa, e o texto grego diz que ele tem um lampejo, um negócio assim, tipo, eureka, já sei. Manda chamar todo mundo que deve ao seu patrão. Chega ali um e diz, quanto é que você deve, meu filho? Ele diz, 100. Ele diz, escreve 50 rapidinho, paga 50 e vai em paz. Meu patrão prefere ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Chama um outro e diz, e você? Eu devo 60, põe 40 aqui, põe 30. Deus te abençoe. Paga rápido. E aí, ele pensa que ele não vai poder sobreviver ao julgamento absoluto do patrão, por isso ele trata de relativizar os seus vereditos. Se eu for me apresentar diante do meu patrão com uma continha certinha, eu estou arrebentado. Por isso, deixa eu estabelecer já um outro padrão de juízo. Deixa eu relativizar as contas. Já pega com quem ele tem que lidar e não trata essa relação de modo absoluto, já trata essa relação de modo relativo. É 100, põe 50, é 60, põe 30. E tenta estabelecer um outro padrão, não o padrão da aritmética, o padrão da graça. Eu toda hora sou solicitado para fazer julgamentos acerca de coisas e de pessoas. Cada vez mais eu me nego a dizer qualquer coisa. Porque quem sabe que não pode sobreviver ao julgamento absoluto, tem que começar desde já a relativizar todos os seus vereditos. Quem sabe que se for pesado, diante de Deus vai ser achado em falta, precisa começar a pesar a vida já, o outro, o próximo, com extrema generosidade desde aqui e desde agora. Segunda coisa que Jesus ensina
é que quem sabe que não tem na vida tudo para dar, tem que aprender a dar tudo que tem. Eu não tenho nessa vida para dar tudo o que eu precisaria dar a Deus, por isso eu vou dar a Ele tudo que eu tenho. O administrador tinha que dar tudo, mas ele não tem tudo para dar, por isso ele resolve recolher o que ele pode e dar tudo que tem. Eu vejo toda hora um bocado de gente que não dá nada a Deus, porque diz que não tem para dar a Deus, tudo acha que Deus precisava receber. Por isso, não tendo tudo para dar a Ele, não dão nada. Mas a lógica que Jesus ensina é o contrário. Quem não tem tudo para dar, tem que ter a inteligência e a sabedoria de dar tudo que tem. Eu fico toda hora vendo um bocado de gente dizer, eu gostaria de dar isso, eu gostaria de dar aquilo, eu gostaria de me oferecer para isso. Eu digo, mas por que você não faz? Não, porque eu não tenho ainda tudo, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa condição, eu não tenho essa força de caráter, eu não tenho ainda essa moral impoluta, eu não tenho ainda essa força de vontade, eu não tenho ainda esse recurso, eu não tenho ainda esse tempo, eu não tenho ainda essa paixão, eu não tenho ainda. E os anos passam, a vida passa, e porque ele não tem tudo para dar, ele não dá nada. Jesus diz, olha, se você não tem tudo para dar, se não tem 100 para dar, dá 50, se não tem 60, dá 30, quem não tem tudo para dar, tem que dar tudo que tem. A conclusão é simples e é forte. Nesta vida, se eu quiser sobreviver diante de Deus, diante do próximo, eu não posso fazer opção pela lei exterior, pelos moralismos que apenas pintam fachadas. Eu tenho que no meu coração fazer opção pela lógica da graça, que reconhece a sua incapacidade de gerenciar de modo absoluto os recursos que recebeu de Deus para viver, mas justamente por isso, porque quer ser tratado com graça, trata a vida com graça. Porque quer ser perdoado, perdoa. Porque quer ser acolhido, acolhe. Porque sabe que não tem tudo para pagar, aceita dos outros a relatividade do que eles têm para dar. E aí faz estoque de misericórdia, faz poupança de graça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você for querer viver para essas continhas da religião, você está perdido. Enche a sua mente da generosidade e da graça de Deus. Seja gracioso para com o próximo e espere graça do seu Deus. Quem não tem tudo para dar, traz a Ele tudo que tem. Eu queria orar com você que ouviu a palavra de Deus hoje e que há muito tempo vem esmagado por esse sentimento de inadequação, de infidelidade, de relatividade, de incoerência. É que justamente porque você percebe isso, você acaba não dando nada a Deus. Parece aquele administrador que deve 100 porque não conseguiu recolher 100, não dá nada. Jesus está dizendo, olha, não conseguiu recolher 100, dá tudo que você conseguiu recolher. A religião é que ensina pra gente que a gente tem que pagar tudo. Seguindo essa lógica, chega o dia do pagamento, a gente não tem tudo para dar, a gente não dá nada. Jesus diz, olha, começa a trazer tudo que você tem. Aposta tudo na misericórdia do teu patrão. Ele não é patrão, ele é pai.
Se um patrão trata um empregado desonesto assim, imagina o que o pai pode fazer por um filho consciente da sua inadequação, mas que deseja trazer a ele o que reuniu, o que conseguiu, na expectativa de que aquele que começou a boa obra em nós venha a completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se essa palavra de Jesus falou com você de algum modo, de alguma forma, e falou forte, falou fundo, e você quer orar comigo, eu queria que você saísse do seu lugar e você desse uma chegadinha até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus. Pode vir. Quem não tem tudo para dar, dá logo tudo que tem. Quem sabe que não sobreviverá ao julgamento absoluto, trata de relativizar seus vereditos. Porque se houvera sábia atilada matreiramente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. No mundo, todos os nossos recursos são de origem ambígua e iníqua. Você vai do dinheiro a tudo mais, não há nada, não há bem nenhum nesse mundo que não esteja maculado. Mas desses recursos de origem iníqua, fazei amigos, transformem o mal em bem, transformem o equívoco em graça, transformem a própria consciência da sua incapacidade em virtude de misericórdia. Dos recursos de origem iníqua, fazer amigos, para que quando esses recursos os faltarem, vocês tenham muitos amigos espalhados por aí, na terra e no céu. É assim que a gente faz amizade com homens, com anjos e com Deus. Quando a gente trata a vida com misericórdia, Deus trata a gente com misericórdia. Eu sei que eu não posso ficar em pé e sofrer o escrutínio absoluto do juízo divino. Por isso, eu tenho que relativizar todos os meus vereditos. Eu não tenho tudo para dar. Ajuda-me a dar tudo que eu tenho. Senhor Jesus, obrigado por essa lógica estranha da graça, que chega a ser chocante, que chega a ofender os nossos princípios de moral humana, que chega a ser algo escandaloso que tu dizes aqui, tão escandaloso que a gente até evita ler, pensar e pregar sobre isto. Mas eu te agradeço pela tua coragem de dizeres o que a tua graça é. E com isso tu não estás tentando nos acomodar, nem nos acalmar na nossa infidelidade. Tu estás apenas dando paz à nossa mente, desneurotizando nosso interior, nos fazendo sentir acolhidos pela tua graça, para que a gente acolha os outros com graça e para que tenhamos paz para nos converter dia a dia, para diminuirmos esse abismo das nossas incoerências, para que as pontes se estreitem, que a nossa rachadura vá se tornando uma fissura cada vez menor, mas sempre sabendo que o que ocupa os vazios do nosso ser diante de Ti não é nada além da Tua graça, Senhor. Quero pedir hoje de manhã
que o Espírito esteja usando esta palavra de graça para curar a alma magoada, machucada, aflita, perturbada, na sua culpa, na sua incoerência, na sua raiva de si mesma, na sua consciência de inadequação. Cobre-nos com o teu sangue, Senhor, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Obrigado, porque tu estás nos ensinando a fazer amigos na terra e no céu, entre os homens, entre os anjos e na tua presença. Em teu nome, Jesus. Amém.